meu pastor e nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva às águas tranquilas. Esse salmo é o Salmo 23. Sabe quem escreveu, crianças? Foi Davi. Isso mesmo, aquele famoso Davi. Davi escreveu esse salmo quando ele trabalhava lá para o pai dele cuidando das ovelhinhas no monte, lá no vale chamado Elá. Foi lá que Davi escreveu esse salmo, porque ali, nesse lugar lindo que vocês estão vendo, Davi tocava harpa para suas ovelhinhas e cantava para o Senhor. Não é lindo esse lugar? Por isso que Davi escreveu salmos lindos, eram os momentos que ele tinha com Deus. E é sobre Davi que nós vamos falar hoje, crianças. Davi é o nosso personagem. Senhor Jesus, aqui estamos mais uma vez, em mais um domingo abençoado que o Senhor nos deu, a oportunidade de estarmos aqui para aprendermos um pouco mais da Tua Palavra. Nós queremos glorificar o Teu nome pela vida de cada junior que está nos assistindo, pela minha vida. Quero Te glorificar por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Abençoe esta aulinha, venha nos conduzir em tudo, em nome de Jesus. Amém. A história de hoje está escrita no livro de 1 Samuel, no capítulo de número 17, tá bom? Vai contar a história de uma batalha muito grande que Davi teve que enfrentar. E vocês acham que ele era grande? Não, Davi ainda era pequeno, quase da idade de vocês, quando ele enfrentou uma das maiores batalhas da vida dele. Mas antes, a Carla quer só lembrar para vocês da aula passada da tia Ellen. Vocês lembram do menininho que conversou com Deus? Aquele menininho se chamava Samuel. Samuel cresceu obedecendo ao Senhor, obedecendo aos princípios do Senhor, e ele se tornou um grande profeta. E um dia, o povo chegou para Samuel e disse: Samuel, nós queremos um rei. Você fala com Deus que nós queremos um rei aqui na terra, um rei terreno, um homem, assim como a gente. E Samuel ficou muito triste com o povo, porque isso significava que o povo não estava satisfeito com o rei dos reis e senhor dos senhores que eles tinham, que era o próprio Deus. O próprio Deus liderava o povo por meio de Samuel. Mas o povo não quis. E então Samuel orou e Deus falou assim: tudo bem, Samuel, se eles querem um rei, eu vou apresentar um rei para o povo. E aí Deus pediu que Samuel ungisse o rei Saul. Só que o rei Saul não foi um bom rei. Ele desobedeceu a Deus, fez um monte de coisa errada que desagradava a Deus. E aí, quando Deus não aguentava mais ver aquele monte de desobediência de Saul, Deus falou assim: Samuel, tá na hora da gente trocar de rei. Eu não quero mais Saul reinando sobre o meu povo, porque ele tá me desobedecendo e fazendo o meu povo sofrer. E aí Samuel falou: tudo bem, Senhor. Aí Deus disse assim: Samuel, você vai na casa de Jessé. Jessé tinha um monte de filhos, crianças. E Deus falou assim: e lá você vai escolher um dos filhos de Jessé para ser o novo rei de Israel. E aí Samuel chegou na casa de Jessé, falou para ele o que estava acontecendo. Só que Jessé tinha um monte de filhos. Alguns filhos de Jessé eram guerreiros, fortões, preparados para a guerra, homens já formados. E então Jessé achou que poderia ser qualquer um daqueles grandões, né? E foi passando um, foi passando o outro, foi passando um filho e outro, e nada. Samuel dizia: não é esse, Jessé, chama outro. Não é esse, chama outro. Até que acabou todos os filhos de Jessé. E Samuel pensou: e agora, Deus? Acabaram os filhos de Jessé. Aí Samuel perguntou assim: Jessé, você tem certeza que não tem mais nenhum filho? Aí Jessé falou assim: tem Davi, mas Davi tá lá no campo cuidando das ovelhas, mas Davi é franzininho, é pequenininho, é o mais novinho. Deus não vai querer Davi como rei. Aí Jessé disse assim: pois você vai lá e chama Davi, porque ninguém vai sentar para jantar nessa mesa enquanto Davi não chegar. Crianças, sabe o que aconteceu? Davi foi o escolhido por Deus para substituir o rei Saul. Mas por que será que Deus escolheu logo Davi, o mais novinho, pequenininho, magrinho? Por que Deus não escolheu os irmãos fortões que Davi tinha? Porque Deus não se importa com a aparência.
ele vê o coração. E Davi tinha um coração humilde e um coração que amava muito a Deus. E era isso que Deus estava procurando em um homem que pudesse ser o rei do povo dele, o povo que Deus amava, que era o povo de Israel. E então ali naquela noite, Samuel ungiu Davi como rei. Aí, crianças, certo dia, o pai de Davi continuou vivendo a vida dele normal, porque é assim que Deus faz os planos do Senhor, né, crianças? Ele escolhe, ele vai nos preparando. Não foi assim da noite para o dia que Davi se tornou rei. Mas aí um dia, instaurou-se uma guerra em Israel. O povo de Israel teria que enfrentar um povo chamado filisteus. E essa guerra estava tirando a paz de todo mundo. E os filisteus, eles eram terríveis, eles eram muito violentos. E aí os irmãos de Davi foram para a guerra. E então o pai dele pediu que ele fosse para a guerra levar mantimentos, alimento, alguma coisa para os irmãos. Crianças, quando chegou no campo de batalha, sabe o que Davi viu? Davi viu a seguinte cena. O povo, os guerreiros de Israel estavam com medo, todos num canto escondidos. O rei Saul estava desanimado, desesperado, porque ele não sabia o que fazer. E o exército filisteu estavam abusando, rindo da cara dos soldados de Israel. E o exército filisteu tinha um gigante chamado Golias. E eles ficavam se vangloriando. Golias vai acabar com vocês tudo. Golias vai destruir, vai matar vocês. Nós vamos pisar em cima de vocês. E falava um monte de coisa. Gente, Davi ficou bravo com aquilo. Davi olhou para um lado, olhou para o outro, viu aquele monte de guerreiro israelita, aqueles homens fortões, e ficou pensando, vem cá, não tem nenhum homem aqui no exército de Israel para enfrentar esses filisteus? Aí os soldados diziam, você tá doido, menino? Você não tá vendo que eles têm um gigante? Quem se atrever a chegar lá perto vai ser destruído, vai ser morto. E aí Davi disse, eu não acredito. Além disso, os filisteus ainda falavam mal de Deus, o Deus que Davi amava. Aí Davi ficou mais bravo ainda. Ele falou assim, mas se não tem nenhum homem, nenhum soldado para enfrentar esses filisteus, eu irei. Aí os soldados olharam, você tá doido? Você é um menino. Você chegar lá perto, Saul vai te estraçalhar. Ele falou assim, pois eu vou, porque o meu Deus é maior que os filisteus. E eu não aceito ver o meu Deus ser humilhado desse jeito. E assim Davi fez. Foi lá, pediu o rei Saul também não acreditou nele. E ele disse assim, eu quero lutar contra os filisteus. E Saul disse, você tem certeza, menino? Ele disse, sim, eu quero lutar contra os filisteus. E aí, crianças, sabe o que aconteceu? Saul ofereceu para Davi espada, lança, escudo, as roupas de soldado. Davi até que colocou aquelas roupas, mas ele não conseguia nem andar, de tão pesado que era. Davi era pequenininho, magrinho. Aí Davi falou assim, não quero isso não, Saul. Eu vou lutar com o que eu tenho. E sabe qual eram as armas de Davi, crianças? Não era nenhuma espada, não era nenhum escudo, nenhuma lança. As armas que Davi tinha disponível ali naquela hora era uma funda. Era mais ou menos como isso aqui, ó. Tá vendo? E 5 pedrinhas que ele passou lá no ribeiro, lá no riozinho e pegou. Essas pedrinhas eram colocadas na funda, Davi girava a funda e ele enfrentava os inimigos. Era a mesma arma que Davi usava para afugentar os ursos, os leões, os lobos que chegavam perto de suas ovelhinhas. Era com isso que ele defendia suas ovelhinhas. E era com essas armas que Davi ia enfrentar o gigante. Eu pergunto para vocês, Davi tinha alguma chance, gente, de enfrentar o gigante Golias? Acho que não. Olha só. Essas 5 pedrinhas lembram o seguinte, ó. Tia Carla deu nome para as pedrinhas, deixa eu mostrar para vocês. A pedrinha da fé, a pedrinha da coragem, a pedrinha da determinação, a pedrinha do amor, porque Davi tinha muito amor por Deus, e a pedrinha da atitude.
Então foram 5 pedrinhas. Então lá foi Davi com a sua funda e as suas 5 pedrinhas. O exército israelita não podia acreditar no que eles estavam vendo. Um menino que nem sabia manusear uma espada direito estava indo para enfrentar o gigante filisteu. E o exército filisteu também não acreditava no que eles estavam vendo. E Golias gritava: como é que é? Não tem nenhum homem em Israel para me enfrentar? Vocês estão me mandando um menino? Aí o gigante virava para Davi e dizia: menino, o que é que você está fazendo aqui? Eu vou te matar, menino. Eu vou pegar e vou dar sua carne para as aves do céu comerem. E vocês pensam que Davi voltou? Vocês pensam que Davi saiu correndo? E aí, crianças, Davi se encheu de força e coragem, porque Davi sabia que mesmo que ele morresse, mas ele ia morrer defendendo o Deus que ele amava, que era o Deus de Israel, que é o nosso Deus. E lá foi Davi, com fé e coragem, passinho após passinho. E lá vem o gigante filisteu, batendo no peito, gritando, amedrontando, tentando amedrontar Davi e o exército de Israel. E todos ficaram ali ansiosos para ver qual seria o fim daquela história. E sabe qual foi o fim? Davi pegou a pedrinha, colocou na sua funda, rodou a sua funda e soltou aquela pedrinha. E aquela pedrinha foi rolando, rolando e bateu justamente na testa do gigante Golias, o único lugar que não estava protegido. Golias botou a mão na testa, ele não podia acreditar no que estava acontecendo. Ele sentiu uma tonteira e foi cambaleando e até que ele caiu no chão e morreu. Crianças, quando o exército filisteu viu o que tinha acontecido, eles ficaram de boca aberta, apavorados. Eles não acreditavam que eles tinham sido derrotados por um menino. Sabe o que eles fizeram? Correram, fugiram, desesperado pelas colinas e não voltaram mais. E o exército de Israel também não acreditava no que eles estavam vendo. Deus havia abençoado Davi e Davi conseguiu derrotar aquele gigante que estava amedrontando eles há dias. Eles estavam tão felizes e começaram a comemorar, saíram correndo em direção a Davi. E Davi foi lá no corpo daquele gigante e cortou a cabeça dele, demonstrando que ninguém pode abusar do nosso Deus, que ninguém é maior do que o nosso Deus, o Deus de Davi, que Deus é Deus do impossível. E todos ali se alegraram. Saul ficou muito feliz porque acabou aquele sofrimento, aquela ameaça. E todos puderam comemorar junto com Davi. E Deus deu vitória para Davi. Vocês acham, crianças, que foi uma pedrinha que derrubou o gigante? Vocês acham que uma pedrinha dessa seria capaz de derrubar o gigante? Não, crianças. Sabe o que aconteceu ali naquela cena? Deus olhou para Davi, viu tanta coragem, viu tanta fé, que o próprio Deus desceu, ele estava ali com Davi naquela hora. E o próprio Deus fez com que aquele gigante caísse. A pedrinha foi só a arma que Davi tinha. Davi usou o que ele tinha ali naquele momento. E foi assim que Deus fez com que Davi vencesse aquela batalha. E todos de Israel, todos cantaram, alegraram e glorificaram a Deus pela vitória que Deus deu a eles por meio da fé, da coragem, da determinação, do amor e da atitude de Davi. E você, crianças? Você também tem algum medo? Tem alguma coisa que te amedronta, que faz você chorar, que faz você recuar? Tem alguma coisa? Você tem medo de algo? Eu quero dizer para você, ter medo é normal. Tia Carla também tem medo de muitas coisas. Mas a gente não pode deixar o nosso medo ser maior do que a nossa fé. A gente não pode deixar o medo nos parar. A gente tem que entender que o nosso Deus, ele é muito maior
do que o medo que a gente sente. E ele vai nos dar a vitória se nós usarmos tudo que a gente tem. Se você canta, então cante para Deus. Se você gosta de ler a Bíblia e falar a palavra de Deus, então fale, mas enfrente o inimigo. Sabe por quê? Porque assim como Golias, o nosso inimigo, ele não quer nos ver vencer. Ele quer nos amedrontar, ele quer nos humilhar, quer que a gente saia correndo dele e não cumpra os propósitos de Deus. É isso que ele quer. Mas nós devemos ser como Davi, devemos ter fé e atitude. Não adianta também só a gente ter fé. Se Davi tivesse olhado, eu posso vencer esse gigante, mas ele não tivesse feito nada, o gigante teria derrotado o exército israelita. Mas Davi teve fé e atitude. Então ele creu que Deus podia fazer alguma coisa e ele foi em direção ao gigante para enfrentá-lo. É isso que nós precisamos ter. Fé e atitude, além do nosso amor grandioso pelo nosso Deus, assim como Davi tinha. Então nunca esqueçam disso. Você, assim como Davi, é amado por Deus, é escolhido de Deus, é um guerreiro e você precisa ser forte, você precisa ter fé, determinação e atitude para defender o nome do nosso Deus e glorificar Ele com a nossa vida. Amém? Que Deus te abençoe, tenha um excelente domingo, você e sua família. Faça a sua atividade na apostila, tá bom? E sejam abençoados. Quero agradecer a você que está assistindo em casa. Deus te abençoe. Muito obrigada pela companhia durante todos esses domingos, tá bom? Vamos orar para a gente agradecer ao Papai do Céu por essa história linda, por este dia lindo. Vamos lá? Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por esta história linda que está registrada no teu livro, a Bíblia, um livro que nos ensina tanto, um livro que nós precisamos sempre ler para que possamos ter fé e coragem como Davi teve, porque Davi ele conhecia a tua palavra, Davi ele conhecia o teu poder, ele sabia quem era o Senhor, e para nós sabermos quem é o Senhor, nós precisamos ler a Bíblia e orar. Então nós queremos te agradecer por essa história linda de hoje. Queremos te agradecer por este exemplo maravilhoso que Davi deixou para nós. Queremos te agradecer pela tua presença na nossa vida e te agradecer, Senhor, por ter nos escolhido para, assim como Davi, vencermos o inimigo e glorificarmos o teu nome. Eu abençoo a vida de cada criança que está me assistindo agora, de sua família. Dê a eles um domingo abençoado, produtivo. Abençoe a vida desta criança em nome de Jesus e que ela seja uma guerreira, um guerreiro na tua presença e que grandes coisas o Senhor possa fazer por meio da vida desta criança em nome de Jesus. Amém. Gente, beijo no coração. Parabéns porque você está assistindo. Cada aula que você assiste, você cresce um pouquinho mais na presença do Senhor, em conhecimento da palavra, tá bom? Até semana que vem. Não percam a aulinha da semana que vem, tá bom? Que vai estar maravilhosa. Fiquem com Deus. A paz do Senhor Jesus.